Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Vem me envolver com todo o seu amor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, vem me abraçar, vem me envolver, Senhor. Oh, com todo o teu amor e o teu poder. Debalaba, chorabadalaba, cantobalaba. Aleluia, aleluia. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Pode levantar a voz aí, pode levantar a voz aí, pode dar glória. Tem gente batizado no Espírito Santo aqui hoje, eu sei. Você pode orar em mistério aí, você pode dar glória a Deus aí. Isso, levanta as mãos, levanta a voz lá em cima, dá glória a Deus. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui. Vem me envolver com todo o seu amor. Espírito também, Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me envolver, vem me envolver com todo o seu amor. Obrigado, Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Lavacito, lomiclima, nalamando, lomiclama, nalamando. Obrigado, 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 meu Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga para Ele: eu sou grato, Senhor, por tudo. Grato por tudo. Obrigado pela salvação. Obrigado pela palavra que o Senhor tem me dado, pão. Oh, obrigado, Deus. De manala mandolo me clima, nala mandolo me clama, nala chora, bala bala bala, si bala bala canto, bala bala. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso
contemplar, Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, meus amados. Mais forte para Jesus, aleluia. Bate palma e dá glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Ô meu irmão, você que está chegando agora, que vai participar conosco dessa reunião, que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa falar com você da mesma forma que ela vai falar ao povo que está aqui em nome de Jesus. Amém? O pessoal daqui da igreja está na fé. Quem está na fé, diga glória a Deus. Animado, feliz, abençoado. Amém? Que bom, irmãos. Pessoal, hoje nós estamos aqui num dia especial. No próximo domingo nós vamos ter um culto que para o povo aqui da igreja é muito importante. É o culto da Santa Ceia. Inclusive esse culto, eu até, quando a gente grava esse programa como a gente está fazendo aqui, eu até gravo um momento da Santa Ceia para a pessoa poder participar em casa, né? Se você estiver assistindo esse culto agora e você quiser participar domingo que vem, na próxima semana, né? É só você deixar preparado um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva na sua casa, que você pode participar comigo quando eu estiver ministrando aqui para a igreja. Amém? E eu queria falar hoje com vocês, aproveitando que nós estamos nessa preparação, sobre a nossa maneira de servir a Deus. Porque, irmão, tem gente que acha que pode fazer as coisas do jeito dela. Olha o que a Bíblia fala lá em Juízes. Vamos pegar esse texto aqui como introdução. Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21. Isso aqui, irmãos, parece um pouco com o que tem acontecido hoje nos nossos dias. Juízes 21. Juízes, se você não está muito familiarizado, ele é o 7º livro da Bíblia. Amém? O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí o 6º livro é Josué, o 7º é Juízes. É o último versículo do livro dos Juízes. Juízes 21, 25, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vamos ler de novo? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, perdoa a forma que eu vou falar aqui, amém? O que esse versículo aqui está dizendo, de um jeito muito educado, é que era uma bagunça o negócio. Não havia rei, não havia uma liderança. Então cada um fazia aquilo que achava certo. Mas, irmão, se eu for viver pelo meu critério, talvez o meu critério seja mais alto que o seu, ou seja mais baixo que o seu. Tem gente que não acha errado fazer um determinado tipo de coisa, que às vezes o outro considera errado. E aí, como é que a gente faz, pastor? Como é que a gente faz para saber o que é certo e o que é errado? Irmãos, para saber o que é certo e saber o que é errado, graças a Deus, Deus nos deu a palavra dele. Se você for comigo, lá no livro de Salmos, no Salmo 119, livro de Salmos, capítulo 119. Queria mostrar para você rapidinho 2 versículos aqui. Salmo 119. O versículo de número 9, tá bom? Para a gente começar. 119, verso 9. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua... Vamos até o 11, tá? Versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos seus mandamentos. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, para viver num caminho de pureza, para não me sujar, nós estamos andando, imagina que nós estamos andando no meio de um lamaçal. Você está com a roupa branquinha, você sabe, eu vou pisar ali, eu vou me sujar todo. Para não nos sujarmos, Deus fez um caminho para nós. É só eu andar dentro daquele caminho que Ele preparou, que eu não vou me sujar. Como purificará o jovem o seu caminho? Como ter um caminho puro? Aí o versículo 9 diz: observando conforme a sua palavra. A palavra de Deus, ela revela o caminho. Vocês conhecem o versículo 105? Ele vai colocar aqui para mim, 119, 105. Lâmpada para os meus pés
e luz. Irmão, a palavra de Deus ilumina, ela mostra o caminho. Você está andando no meio das trevas mais densas, mas você tem uma luz que vai mostrando onde você pode pisar, a direção que você tem que seguir. Essa luz é a palavra de Deus. Pastor, como eu faço para não pecar, para não errar a vontade de Deus? O versículo 11, nós já lemos, vamos ler de novo. 11: escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar. Para não pecar, você tem que ter a palavra de Deus guardada no seu. Por que a palavra de Deus guardada no coração? Porque toda vez que você tiver uma dúvida, é certo, é errado, posso ir, não posso, devo fazer, não devo, você tem a palavra como referência. Não, a palavra diz para eu não fazer. Ou então a palavra diz que eu posso. Amém? Para não fazer cada um o que é certo aos próprios olhos, nós temos a palavra de Deus que mostra. Ainda que uma coisa seja certa aos meus olhos, se a Bíblia diz que ela é errada, então esqueço o que eu acho, o que eu penso, e eu fico com a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ainda que eu ache que uma coisa é errada, não, eu não concordo com isso. Mas se a Bíblia diz que não há pecado naquilo, então ainda que eu não tenha fé para fazê-lo, eu não posso reprovar o meu irmão se ele faz. Lá em Romanos 12 tem um texto que eu gosto muito, de vez em quando eu cito ele aqui. Eles vão colocando aqui enquanto eu falo. Versículo 1, por favor. Romanos 12, 1. Perdão, é Romanos 14, me desculpa. Romanos 14, versículo 1. Põe lá para mim, por favor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. A palavra enfermo ali significa fraco. Tem pessoas que são fracas na fé. Paulo está dando um conselho, ele está dizendo, não fica brigando com essa pessoa. Ele fala no 2, um crê, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Havia lá no tempo de Paulo um debate, se era pecado comer carne ou não. É claro que isso tem todo um contexto que não dá tempo de eu falar aqui hoje. Aí Paulo começa a dizer, um acredita que pode comer tudo, e o outro crê que só pode comer legumes. Aí ele vai dizer para nós no versículo 3, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. O que Paulo está dizendo? Se a pessoa tem fé para comer, que coma, mas ela não despreze o que não come, e semelhantemente, o que não come, não critique, não fale mal do que come. Se não há, irmão, nenhuma restrição bíblica com relação à comida, eu não posso dizer que o irmão é pecador porque ele está comendo carne. Agora, quando a gente toca nesse assunto, é sempre bom lembrar de uma coisa, que hoje para nós, igreja, Novo Testamento, existem 3 coisas que continuam sendo restritas a nós no que diz respeito ao alimento. Amém? Nós podemos comer carne, pastor? Pode, mas lá no Antigo Testamento tinha a lista. Não, mas aquelas coisas que estão lá no texto de Atos, no capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava numa cidade chamada Jope, e ele teve uma visão. Ele via que descia um vaso do céu, e quando aquele vaso se abria, ele virava como se fosse um lençol gigante, e ele via toda sorte de animal. E uma voz dizia para ele, Pedro, mata e come. Alguém vai dizer, pastor, mas ali o texto não está falando de bicho para comer. A Bíblia está falando ali de pessoas que antes eram consideradas impuras e que agora Deus aceita. Mas Deus, irmão, não ia mostrar uma coisa para Pedro para depois nos deixar em dúvida. A voz fala, mata e come. Pedro diz, mas Senhor, eu nunca comi nada imundo, nem comum. E a voz diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Dá a entender a nós que tem coisas que antes para nós eram proibidas, que agora não são mais, no que diz respeito à comida. Mas lá em Atos capítulo 15, quando a igreja se reuniu, fez um concílio, para discutir algumas coisas que os gentios faziam e não, e a igreja, se a igreja poderia fazer ou não, fora do contexto do judaísmo, ficou decidido que 3 coisas não poderiam se comer. E não foram os homens que decidiram. Os apóstolos disseram assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, aquilo veio do Espírito Santo. Não vos impor mais encargo algum,
a não ser que vos abstenhais do sangue, da carne sufocada e do que é oferecido aos ídolos. Mesmo hoje no Novo Testamento, a gente não pode comer o sangue do animal, a gente não pode comer a carne sufocada, amém? E não pode comer o que é oferecido ao ídolo. Você não pode ir lá em Quiririm, lá na festa do santo não sei o quê. Ah, mas está tendo comida italiana, eu vou lá para aproveitar, mas a festa é dedicada a um ídolo. Você não pode ir lá. Vocês estão entendendo? Vai fora da festa. Pastor, como é que eu vou saber se a carne que está lá no mercado, se é sufocada ou não? A Bíblia diz que é só você não perguntar a procedência. Está escrito desse jeito. Comer de tudo que se vende no mercado sem perguntar. Não pergunta de onde veio. Mas por que eu estou citando esse texto aqui para você? Porque ele nos mostra que aquilo que a palavra não condena, eu não posso condenar. Amém? O cidadão come carne, é pecador, mas não está escrito na Bíblia que é pecado comer carne. Então ele pode comer e eu não posso julgá-lo. Agora, aquilo que a palavra diz que é pecado, aí sim eu posso julgar. Não é julgar no sentido de apontar o dedo, difamar a pessoa, humilhar a pessoa. Mas eu posso ser até usado por Deus para exortá-la. Amigo, não faça isso não. O que eu acabei de falar para você aqui da carne sufocada, do sangue, o missionário R.R. Soares, ele conta que ele era jovem ainda e ele gostava de comer o chouriço. Quem aqui já comeu muito chouriço? Quem acha gostoso até hoje? Olha para o irmão e fala assim, pode, mas não. Estou destruindo a alegria de uns irmãos aqui. Vai ter gente que vai sair daqui chorando hoje. Mas o missionário disse que gostava de comer o tal do chouriço. Né? Eu nunca comi, mas parece que o chouriço é como se fosse uma linguiça que tem sangue, né? Não é assim? Não pode, irmão. Pode não. Tá? Você que gostava, não pode. Mas o missionário disse que ele estava comendo e uma irmãzinha chegou para ele e disse assim, missionário, o senhor sabia que isso aí não pode comer? Mais ou menos assim a história. E ele falou assim, irmã, não me venha com religiosidade. Hoje está cheio disso, irmão. Os jovens hoje aí, tudo, não, você é religioso. E a irmã falou, mas o senhor não acredita na Bíblia? O missionário respondeu desse jeito, principalmente no Novo Testamento. E aí a irmã falou assim, pois não, abre lá em Atos capítulo 15. Quando ele começou a ler, e ele viu a parte, vos abstenham do sangue, ele disse que na mesma hora ele falou, Senhor, me perdoa, nunca mais. Amém? Porque ele era um jovem que tinha um temor de Deus. Aquilo que a palavra condena, você pode condenar. Aquilo que a palavra não condena, você não pode. Nós temos a palavra de Deus, amém? Como a nossa direção, como aquilo que a gente sabe, como a nossa regra de vida, de fé, de conduta, de crença. Eu só posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Só posso crer naquilo que a Bíblia diz que eu posso crer. Eu não posso ser como aquele povo lá de Juízes. Cada um fazia o que era certo aos seus. Não. Eu tenho que fazer, eu posso fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês hoje, irmão? Porque está uma moda no meio das pessoas, no meio do povo, dizer não, eu sirvo a Deus do meu jeito, a minha maneira. O que importa é o coração. Será que o que importa é o coração mesmo? Será que Deus recebe tudo que a gente faz para Ele? Não, o que eu faço para Deus, Deus recebe, Deus aceita. Eu vou dizer para você, irmão, na Bíblia está cheio de exemplos de homens que fizeram coisas para Deus. Coisas que nós, olha para mim, que nós olharíamos e talvez não rejeitaríamos, mas que Deus rejeitou. Logo lá no começo da história bíblica, lá em Gênesis, no capítulo 4, glória a Deus. Nós temos aqui, olha essa história que vocês conhecem tão bem. O versículo de número 1 diz assim, conheceu Adão a Eva, sua mulher, Gênesis 4, então eu falei, né? Versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão, um homem. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao...
E Abel também trouxe dos seus primogênitos, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti serás o teu desejo e sobre ele dominarás. Dois irmãos, Abel e Caim, ou Caim e Abel. Os dois oferecem a Deus ofertas. Só que os dois não oferecem do mesmo jeito. Eu já vi alguns pregadores dizerem, respeito a opinião deles, que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ela era o fruto da terra e a terra era amaldiçoada. Mas eu não posso concordar com isso, porque quando a gente vai depois para o resto da Bíblia, a gente vê Deus muitas vezes aceitando ofertas que eram fruto da terra. Deus pedia, inclusive. Então a questão não é essa. A questão é a forma como Abel ofertou e a forma como Caim ofertou. Vamos olhar primeiro para a oferta que Deus aceitou. A Bíblia diz assim: e trouxe Abel dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O primeiro que nasceu, ele deu para Deus. E da sua gordura, o mais gordinho, o melhor, o mais bonito. Ele não olhou o melhor e falou: esse aqui é meu. Aquele ali que está magrinho, coitado, vai morrer. Deixa eu dar isso para Deus, ele vai morrer mesmo? Não. Ele deu primeiro para Deus e deu o melhor. Eu sempre dou aqui o exemplo da festa de aniversário. A esposa, todo santo dia, é ela que cuida do marido. Ela levanta de madrugada para arrumar a marmita dele, para lavar a roupa dele, para ele ir e voltar do trabalho limpinho. É ela que cuida dos filhos dele, é ela que faz tudo. Amém? Os irmãos já entenderam. Chega no dia do aniversário dele, fazem o bolo, cantam parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, é pique, aquilo que você já sabe. E chega a hora de fazer o que, igreja? Cortar o quê? O primeiro pedaço. A esposa já está ali do lado olhando e falando: é claro que esse miserável vai dar para mim. Sou eu que aguento ele, sou eu que suporto ele, sou eu que escuto ele roncando, sou eu que lavo as meias dele com o cheiro da morte, sou eu. Aí ele fala: olha, obrigado por todos que estão aqui, e o primeiro pedaço hoje eu quero dar para uma pessoa muito especial, para a esposa do vizinho, vem cá. Ah, irmão, a mulher dele vai ficar toda feliz, diga glória a Deus. Ela vai dar um abraço nele e vai falar: você escolheu a pessoa certa. Ela vai fazer isso? Ela vai olhar e falar: maldito, desgraçado, miserável. Por que eu estou falando isso aqui para você, irmão? Se aquela pessoa é a mais importante da sua vida, ela não aceita ficar com o segundo pedaço. Irmão, Deus nunca vai aceitar o segundo pedaço do seu bolo. Ou ele é o primeiro lugar na sua vida, ou então ele não é nada. A Bíblia vai dizer que Abel deu para Deus o seu primogênito e a sua gordura. E o Caim? O Caim, irmão, ele talvez até tenha levado uma boa oferta. Só que a Bíblia vai dizer para nós lá no versículo 3 assim, ó, olha o que está escrito no 3. Ó, e sucedeu ao cabo de dias. Fala para o teu irmão: ao cabo de dias. Diga para o teu irmão: depois de alguns dias. Em outras palavras, olhem para mim. Caim plantou, colheu, usou. Amém? Depois de alguns dias, Caim olhou e falou: opa, sobrou. Talvez tenha sobrado muito, talvez tenha sobrado bastante, mas Deus não quer sobra. Ele não aceita a sua sobra. Deus quer a sua primícia. Ele não quer, olha para o pastor, uma boa parte do tempo que sobra na sua vida. Tem muita gente que ela é assim. Se ela tiver um dia legal, ela vai pensar primeiro nela. Não, hoje é bom para ir para a praia. Hoje é bom para ir ao shopping. Eu não estou dizendo que seja pecado ir na praia. Pode ir na praia, viu, irmão? Olha para o irmão e fala: pode ir na praia. Não, pastor, mas na praia tem gente sem roupa. No supermercado também tem. Tem um monte de gente. Para todo lado que você vai, tem. A única coisa que você tem que entender é que fio dental a gente usa no dente.
Quem entendeu aí, diga glória a Deus. Pergunta aí pro teu irmão, pegou, irmão? Pegou? Tá? Crente usa fio dental, sim. Amém? Amém? No dente. Para ficar limpinho, para não dar cárie, para não dar tártaro. Diga glória a Deus. Bom, os irmãos entenderam o recado. Pode ir na praia, pode ir no shopping, mas a sua prioridade não pode ser a praia. Sua prioridade não pode ser o shopping, o churrasco em família. Sua prioridade tem que ser o seu tempo com Deus. Quando eu penso no meu domingo, a primeira coisa que eu penso é no meu Senhor. Eu tenho que ter o meu tempo para Deus. As outras coisas vêm depois, podem esperar, mas Deus primeiro. Quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu penso é no meu Senhor. Eu não quero nem saber do resto, eu nem olho se eu vou ter que pagar isso, aquilo. Eu primeiro penso em Deus. Eu separo o meu dízimo, a minha oferta e eu entrego. Pastor, mas e se não sobrar para as outras coisas? Não existe essa coisa de não sobrar para as outras coisas. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga glória a Deus. Aí eu creio em milagre, mas esse é assunto para outro dia. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você tem que pensar em Deus primeiro. Caim talvez tenha feito uma boa oferta, Deus não aceitou. Por quê? Porque ela não estava dentro dos parâmetros de Deus. Hoje para nós, irmão, está muito claro, nós temos texto. Honre a Deus com as primícias da sua fazenda. Traga a Deus o seu primeiro, porque daí Ele vai te abençoar. Diga amém. Se você quiser fazer do seu jeito, você pode até fazer, mas vai ser oferta de Caim, Deus não vai atentar. Antes não tivesse dado. Desculpa falar assim. Porque você vai dar e não vai acontecer nada mesmo, você nem vai agradar a Deus, nem vai ser abençoado. Seria melhor guardar para você. A gente tem um exemplo lá no Novo Testamento, que é muito sério. Lá em Atos, no capítulo 5, a Bíblia fala de um casal, Ananias e Safira. E os dois, irmão, tomaram a decisão mais... Puxa, é até feio falar, irmão, a decisão mais triste. Vamos usar essa palavra. Naquele tempo, irmão, os nossos primeiros irmãos, quando eles se converteram, eles eram expulsos da comunidade dos judeus. Os judeus já não queriam mais saber deles. Então tinha gente que estava passando aperto, dificuldade. Mas muita gente rica se converteu. Muita gente próspera, abençoada se converteu. O que essas pessoas faziam? Vamos sustentar a igreja. Vamos ajudar os menos favorecidos. Vamos financiar a obra de Deus. Então tinha irmãos que vendiam às vezes uma propriedade inteira e levavam. A Bíblia fala de um irmão nosso chamado Barnabé, que ele vendeu uma propriedade, vendeu uma casa, uma fazenda, não sei o que era, e levou e colocou, depositou aos pés dos apóstolos, deu aquela propriedade. Talvez o Ananias e a Safira tenham olhado para aquilo, e desde aquele tempo, eu não estou dizendo que é isso, irmão, porque a Bíblia não é clara com relação a isso. Mas eu acho que desde aquele tempo já tinha aquela coisa de gente querendo aparecer. Tem gente que acha que a igreja é um lugar de status. Não, irmão. Nós somos servos buscando agradar ao Senhor. E o Ananias talvez tenha falado assim: puxa, Safira, você viu? O Barnabé agora, ele está com prestígio na igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa também. E venderam. Só que na hora que eles venderam, a Bíblia diz que eles guardaram uma parte, esconderam uma parte e levaram o valor. Quando eles levaram, Pedro pergunta assim: você vendeu portanto essa propriedade? E ele disse sim. Pedro olha para ele e fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Não mentiste aos homens, versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti, olha essa palavra, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse mau desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que Pedro fala? Ela não era tua? Guardando-a não ficava para ti? Já que você queria, não era, ficava para você. Vendida não estava em teu poder? O pecado do Ananias, irmão, não foi, olhem para mim, o pecado do Ananias não foi não dar o valor todo, foi mentir. Ele chega para Pedro e Pedro pergunta: você vendeu portanto? Vendi. Ele falou: rapaz, por que você está fazendo isso? Mentindo, dizendo que esse é o valor total? Ele podia muito bem chegar e falar: Pedro, vendi, eu estou trazendo uma parte do valor, como oferta.
Ele quis se aparecer dizendo que aquilo era tudo. E ele morreu. 3 horas depois chega a esposa dele, a Safira. E Pedro pergunta para ela: foi por tanto que vocês venderam a herdade? E ela já tinha concordado com o marido: sim, foi por tanto. E Pedro diz assim, ele fala assim: por que vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e que vão levar também a ti. Morreu também, morreram os dois. Pastor, mas morreram. Para você ver que a gente tem que ter muito temor, irmão. Não é só fazer do seu jeito. Tem que fazer do jeito de Deus. Muito sério isso aqui que eu estou falando para você. A gente tem que ter muito temor com as coisas que a gente faz para Deus. E a gente tem que fazer do jeito de Deus. Não é só a intenção que vale. Você vai lá para Levítico capítulo 10. Vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui rapidinho. Não vou demorar muito não, viu pessoal? Já estou acabando. Levítico capítulo 10. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Aqui no versículo de número 1 diz assim, ó: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do... Olha o que está escrito: o que lhes não ordenara. Vamos ler o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esses 2 jovens aqui eram sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. Eles seriam a 2ª geração de sumos sacerdotes, dos líderes dos sacerdotes. O primeiro foi Arão, irmão de Moisés, que o próprio Deus escolheu. Houve toda uma preparação, irmão, na construção do tabernáculo, que eu já preguei bastante aqui para vocês. E Deus, irmão, passou muito tempo dando a Moisés as instruções de como deveria ser feita a adoração. Tinha toda uma regra, todo um, vamos dizer assim, um protocolo que eles deviam servir, que eles deviam seguir. Amém? Quando chegou no dia da consagração do tabernáculo, irmão, foi algo muito lindo. Foi Deus que mandou o fogo. A glória dele, você já deve ter ouvido a palavra Shekinah. A palavra Shekinah tem a ver com a presença de Deus. Aquela fumaça de glória, ela tomou o lugar. Foi lindo. Amém? Eu acho que o Nadab e o Abiú, eles devem ter olhado aquilo e eles devem ter falado: que coisa linda. A gente quer experimentar isso também. E eles foram levar fogo, mas não era fogo que tinha vindo de Deus. Foi fogo que eles acenderam. A Bíblia chama de fogo estranho. Sinceramente, exatamente como foi que isso aconteceu, eu não sei. Eu sei que eles trouxeram um fogo que Deus não aceitou. A Bíblia vai falar assim para nós, no finalzinho do versículo 1, ó: trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Olha o que está escrito: o que lhes não ordenara. Deus não tinha mandado fazer daquele jeito. Irmão, eu não posso fazer as coisas para Deus como eu acho. Eu tenho que fazer conforme Deus ordenou. Eles trouxeram perante Deus fogo estranho, e saiu fogo de Deus e queimou os 2. Morreram. Que triste, irmão. Se você continuar lendo comigo, o versículo 3 diz assim, ó: e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael, Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora. Tiraram os corpos. Vamos ler mais um pouquinho, vamos pular para o versículo 6. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar. Então olha para o pastor, tinha morrido Nadab e Abiú. Agora o serviço ministerial iria passar para os 2 mais jovens, o Itamar e o Eleazar. Olha o que Moisés fala: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação.
mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Irmão, eles não puderam, Arão e os dois irmãos dos rapazes que morreram, o Itamar e o Eleazar, não puderam chorar a morte dos irmãos. Não puderam, Deus proibiu. Vocês não podem. O sacerdote, eu já falei isso aqui para você, ele não podia trazer luto. Ele tinha que servir ao Senhor com alegria. Isso era a ordem. Mas vamos avançar mais um pouco, isso também não é mensagem para nós. Agora olha o 8, muito sério. E falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Esse texto aqui nos dá a entender uma coisa, que talvez o Nadab e o Abiú tenham bebido vinho e bebida forte. Você sabe que a pessoa, quando ela fica embriagada, ela perde o juízo. Ela fala coisa que ela não está no poder dela de decidir, então ela vai falando e ela faz coisa. É verdade ou não é? Talvez os dois tivessem... Quem sou eu para dizer isso, irmão? Mas o texto dá a entender isso. Talvez os dois tivessem escondido bebida. Talvez eles tenham ido para o serviço ministerial embriagados. E aí no meio daquela euforia, da empolgação, que legal, não sei o que, olha, fogo, que fogo bonito, vamos levar fogo também. E vem fogo e mata eles. Você não pode servir a Deus tomado do vinho da empolgação. Às vezes a gente se empolga, não sei o que, na alegria. E é claro que a gente pode se alegrar. Quem está entendendo, diga amém. Só que daí a gente começa a oferecer para Deus uma coisa que Ele não pediu, que Ele não aceita. Nós temos que oferecer a Deus a adoração que Ele pede, do jeito que Ele pede. Servi-lo conforme o mandamento dEle, conforme a palavra dEle. Amém? Bom, mostrei para vocês o exemplo do Nadab e do Abiú, mostrei o exemplo do Abel e do Caim. Podia mostrar outros, irmão. Eu tinha preparado pelo menos mais 2 aqui para mostrar para vocês. Acho que o tempo hoje não vai colaborar com a gente, eu já quero parar. Mas depois na sua casa, eu queria que você visse mais 2 histórias. Eu queria que você visse a história do Saul, que ofereceu para Deus um sacrifício e foi reprovado. Amém? O profeta Samuel olha para ele e fala assim: isso aqui não é o que você foi ordenado fazer. A ordem é que você esperasse. Tem gente que ela quer servir a Deus no tempo dela, não quer esperar o tempo de Deus. Ela acha que ela é muito ungida, que ninguém está dando valor para ela, ela não quer esperar. E um outro exemplo que eu acho mais forte ainda, que foi quando Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. Esse vocês conhecem e esse é muito forte. Eles estão indo fazendo uma festa, só que eles colocam a arca de Deus num carro de bois. Deus nunca havia ordenado que a arca fosse levada dessa forma, mas já tinha acontecido uma vez. Eu contei para vocês, acho que há 2 domingos atrás, que os filhos do Eli, do sacerdote lá pecador, eles levaram a arca da aliança para o campo de batalha, perderam a batalha, morreram, e os filisteus roubaram a arca. Os filisteus pegaram a arca de Deus, não é a arca do Noé não, tá, irmão? Era a arca da aliança, onde ficavam as tábuas da lei. E eles levaram lá para o território dos filisteus e colocaram dentro do templo do Deus deles, do Deus Dagon. Você consegue imaginar a santa arca de Deus num templo do diabo? Os filisteus colocaram lá. Só que a Bíblia diz que no outro dia eles chegaram e encontraram a imagem do Deus Dagon caída, prostrada diante da arca. Eles foram, colocaram de novo, no outro dia encontraram o Deus Dagon mutilado diante da arca. E os filisteus começaram a sofrer, irmão, começaram a ter úlceras, tumores. Chegou uma hora que eles falaram: isso está acontecendo, essas pragas estão vindo sobre nós por causa da arca da aliança. Vamos mandar embora. O que eles fazem? Colocam a arca num carro de bois, e os bois, olha que coisa, os bois que eles colocaram para levar, foram indo sozinhos, sem ninguém
tocar eles. Eles foram indo na direção de Israel, sozinhos. Não precisou ninguém lá puxando o boi, vamos levar a arca, não. Eles colocaram a arca num carro de bois e os bois foram levando, bonitinho. O que aconteceu? Anos depois, Davi vai pegar a arca e levar para Jerusalém, para a capital. E ele quer levar a arca do mesmo jeito que os filisteus levaram. A gente tem que entender o seguinte, irmão. Os filisteus não tinham temor de Deus, não tinham conhecimento de Deus. Eles fizeram o melhor que eles achavam que podiam fazer, mas eles não tinham a regra, como nós temos. Eu não posso, irmão, servir a Deus do jeito que o mundo serve. Hoje em dia, irmão, tem gente tentando trazer carnaval para dentro de igreja. E festa do mundo, festa junina. Tem todo tipo de coisa aí, irmão. Não, pastor, não é festa junina, é festa da roça. Não tem quentão, tem crentão. Olha pro irmão. Não fala nada, só olha. Sabe o que é isso? É gente, não, falando sério. É gente querendo levar a arca de Deus no carro de bois, igual os filisteus levam. O cidadão tem saudade das coisas do mundo, mas agora ele é crente, então ele faz uma adaptação. Não faça. Enquanto eles estavam levando a arca e fazendo festa e alegria, chegou um lugar do caminho que a arca deu uma pendida. O carro deu uma virada assim e a arca meio que escorregou. Tinha 2 rapazes que estavam indo mais perto da arca. Um deles se chamava Uzá e o outro se chamava Aiô. O Uzá fez o quê? Ele foi colocar a mão para segurar a arca. A intenção era muito boa, mas quando ele tocou na arca, ele morreu. O que era para ser uma festa se tornou uma tragédia. Davi mandou pegar a arca. Não vamos levar para Jerusalém. Levaram para casa de um homem chamado Obed-edom, deixaram a arca lá. E Davi passou 3 meses na casa dele orando: Senhor, como eu devo trazer a arca da aliança? Depois de 3 meses ele teve uma confirmação de Deus. A Bíblia fala que a casa de Obed-edom foi abençoada. Então ele sabia, agora eu posso. Ele foi na casa de Obed-edom para buscar a arca. Mas dessa vez ele trouxe a arca como a lei de Deus mandava. Os sacerdotes tinham que pegar... Já ensinei isso aqui para você. Os sacerdotes tinham que pegar a arca e colocar onde? No ombro. Eles passavam 2 varas, tinham umas alças na arca. Amém? Então ia um sacerdote na frente, o outro do outro lado, eram 4. Cada um pegava numa ponta e carregava. Eu já falei para você, a arca da aliança tem que ser levada no ombro. Você tem que sentir o peso da responsabilidade. E aí, meu irmão, Deus abençoou. Eles chegaram em Jerusalém com grande alegria. Olha para mim, tinha festa, Davi estava dançando, amém? Deus não estava chateado com a alegria do povo. Deus estava chateado que da primeira vez eles levaram de um jeito que ele não mandou. Pode ter festa na igreja? Claro que pode. Pode ter alegria, dança? Claro que pode. Mas nós temos que fazer tudo conforme o mandamento de Deus. Porque Ele é a verdade. Eu quero terminar mostrando 2 ou 3 versículos para você, mas agora vai ser mais leitura. Vamos voltar lá para o Salmo 119, o versículo 160. Salmo 119, verso 160. Olha que coisa séria que está escrito aqui, ó. Salmo 119, verso 160. Diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para... Uma das maiores estratégias, artimanhas, né, do inimigo hoje é tentar relativizar a verdade. Você vai ouvir muito isso. Não, a verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Ainda que eu tenha experiências diferentes das suas, a verdade sempre será a palavra de Deus. Desde sempre e para sempre, ela é a verdade. Diga glória a Deus. Lá em Atos, no capítulo 17, vamos lá rapidinho. No verso 11, olha o que está escrito aqui, rapidinho. Atos 17, glória a Deus.
Lá no versículo de número 10, Atos 17, 10, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O nosso irmão Paulo estava nas viagens dele e ele chega numa cidade chamada Bereia. Ele tinha passado por Tessalônica. O testemunho de Lucas, que escreveu o livro de Atos aqui, é que os bereanos eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque quando Paulo chegou, eles receberam Paulo com alegria, receberam a palavra de bom grado. Só que eles examinavam, olha o finalzinho do versículo 11, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Você tem que ser igual aos bereanos. Deixa eu olhar na Bíblia para ver se é desse jeito. Porque eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu tenho que servir do jeito dele. É no Evangelho que nós descobrimos a verdade de Deus. Romanos 1,16, Paulo diz assim, põe lá para mim só para eu ler para os irmãos. Ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí ele fala no 17, porque nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus. No Evangelho nós descobrimos aquilo que é justo. Amém? Nós descobrimos o nosso limite, onde nós podemos pôr os pés. Não viva do seu jeito não, irmão. Nem sirva a Deus, nem queira servir a Deus do seu jeito. Queira servir a Deus em conformidade com a palavra dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se você trouxer fogo estranho, se você tocar na arca, se você oferecer a oferta de Caim, ou o sacrifício de Saul, você pode ter problema sério. Não esqueça dessa palavra. Vamos orar em nome de Jesus? Amém? E você vai dizer para ele, Senhor, eu quero te servir da maneira que te agrada. Em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, aleluia, quebranta-me, aleluia, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, aleluia.
glória a Deus. Levanta as mãos, isso, vai adorando. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Levanta as mãos e vai dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, deixa a unção de Deus tomar você, meu irmão. Oh, riririandolo me clama na lava 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 sheba lava 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 siba lava la canto lava lava lava. Oh, o Senhor vai curar pessoas aqui hoje, eu creio. Vai ter gente que vai sair daqui hoje liberta, fortalecida. Mas vai se entregando, vai se rendendo. Vai ofertando a Deus adoração. Vai ofertando a Deus louvor, louvor, louvor. Sheba dalabadolo mi clima dalamandolo mi cantara mandala balaba sheba labalaba. Dolo mi quinta la mandalo mi di bala bala she bala bala. Tu és a minha vida, meu louvor é teu, minha adoração é para ti. Vai levantando a voz, vai dando glória a Deus. Pode dar aquele grito de glória a Deus. Fortaleza, descanso em ti, Senhor. Tu és o meu farol, tu és a ponte
que me leva ao lugar seguro, em meio às águas turbulentas. Aleluia, receba cura em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, receba. Em o nome de Jesus eu digo aos demônios, aos espíritos malignos, que eles não podem ficar. Eles já perderam a batalha e sabem disso muito bem. Vão embora. Deixe esta pessoa em paz. Saia em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus que está na minha vida. Eu declaro que você está liberto, que você está curado. E tem alguém sendo abençoado lá na tua casa agora. Tem uma porta se abrindo, receba pela fé. Pela fé eu digo, as portas se abrem para você, pode dar glória a Deus. Oh, pode dar glória. Agora, levanta as mãos e faz festa. Oh! Vamos aplaudir. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e fala aleluia. Lá em cima, dá aquele grito para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amigos, olha, vocês que participaram dessa reunião comigo aqui, ou que tem participado dos cultos, né, das mensagens com o missionário R. Soares, o nosso pastor Jaime, que tem sido abençoados através desse ministério. Deixa eu falar com você. Você tem sentido de Deus uma chamada para ser um mantenedor dessa obra, para ser um patrocinador? Você pode se inscrever hoje. Pastor, como que eu faço para entrar para esse grupo de pessoas que abençoam a obra de Deus, que ajudam a obra de Deus, que mantêm a obra de Deus? Você pode ligar num desses números que eu vou falar agora. Ó, você que é do Rio de Janeiro, você vai ligar no código de área 21, o número é o 2141-3510, 2141-3510, ou então o 2448-1610, tá bom? Tem também um número que é para o WhatsApp, que também é código de área 21, que é o 96858-1951. Você que é de São Paulo, pastor, sou de São Paulo, você vai ligar no código de área 11, 3181-9022. 3181-9022, ou então no 3352-5880. 3352-5880. Você se inscreve como um patrocinador. A doação, quem fala o quanto você deve fazer, é o Espírito Santo. Tem pessoas que ajudam com 1.000. Tem pessoas que ajudam com muito mais. Algumas fazem uma oferta com 100, com 50 reais. Nunca vai chegar uma cobrança na sua casa. É você e Deus. Você pode doar, meu irmão. Hoje em dia você tem a facilidade de fazer a doação por meio do Pix. Se você quiser, você pode fazer lá. É só você colocar lá para missões@igd.com.br, tá bom? Mas você pode também, você que é correntista do Bradesco, por exemplo, você pode fazer uma transferência para a agência 3352, a conta 29315, dígito 6. Se é correntista do Itaú, você faz na agência 0406, a conta 42717, dígito 9. Mas tem outras, conforme eu estou falando aqui, eles vão passando aqui, Banco do Brasil. Olha, você pode fazer a doação até lá na lotérica, tá bom? Ajude essa obra, Deus tem chamado você, seja uma bênção e você também será abençoado. Lembrando que a Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Taubaté, ela está de portas abertas todos os dias. Nós estamos aqui na Avenida Granadeiro Guimarães 416. Avenida Granadeiro Guimarães 416, sempre atendendo aqui de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 10h30 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7h30 da noite. Domingo é um dia especial. Domingo é dia de poder, tá bom? Domingo as nossas reuniões acontecem às 8, às 10h30, às 3 da tarde e às 18 horas. 8 horas da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. Granadeiro Guimarães, 416. Eu espero por você e Deus certamente vai abençoar a sua vida. Que a graça de Deus seja com todos. Em nome de Jesus.